Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje no Minuto com Maria, vamos responder a seguinte questão: o que são os dogmas e como eles são definidos? Essa resposta não serve apenas em relação a Maria, porque a Igreja tem muitos dogmas em relação a diversas realidades da nossa fé católica. De Maria são 4 dogmas, que em um momento oportuno nós vamos aqui gravar um áudio para cada dogma, respondendo também essa dúvida. Mas hoje vamos falar o que são os dogmas e como eles são definidos. Queria ler para vocês uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 88, que diz assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma relação, uma conexão necessária. Então, por aí, nós já vemos que a Igreja tem autoridade de definir os dogmas. Essa autoridade ela recebeu de Cristo. E também que o dogma faz parte da revelação divina. Revelação que a Igreja recebeu e vai descobrindo aos poucos. Cristo é o auge da revelação. Depois de Cristo, não há mais revelação com letra maiúscula, vamos dizer assim. Não precisa ninguém vir ensinar mais nada a nós sobre Deus. Apenas ensinar como Cristo nos revelou Deus. Então a palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus. Ela não é inventada pela Igreja. É uma proposta por ela à nossa fé. Isso é feito por uma definição solene da Igreja. Ou seja, eu como padre, não posso definir um dogma. Mas eu posso ter um dogma para a minha vida. Cada um de nós, às vezes, tem um dogma para a própria vida. O que quer que seja. Por exemplo, a pessoa determina que vai passar o resto da vida sem comer tal coisa, porque aquilo faz mal. Ela definiu um dogma para ela. Na verdade, quando a Igreja define um dogma, ela não define apenas para si, ela define para o seu povo fiel. É uma verdade revelada por Deus que, até aquele momento, a Igreja como que não sabia, vamos dizer. Não tinha ainda total definição. Não é que o dogma começa a existir depois da definição. Vamos pensar assim, a Igreja vai vivendo normalmente e de repente alguém diz, olha, que tal se a gente falasse que Maria é virgem antes, durante e após o parto? Não é dessa forma, tá? Então o dogma, ele não passa a existir a partir da definição. Todos os dogmas têm data, têm um histórico, teve uma reunião precisa. Mas o dogma, sendo uma verdade de fé, uma verdade revelada, então naquele dia é como o dogma passasse a ser conhecido. Mas antes daquele dia, ele já existia e era algo desconhecido a nós. Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e fará vocês recordarem daquelas que eu ensinei. Então é o Espírito Santo que vai revelando para nós, como igreja, reunidos em comunidade, não a ideia de uma pessoa só, que aquele dogma é a luz do Espírito Santo que está sendo colocado para a igreja. Então, o que são os dogmas? Verdades de fé. Como eles são definidos? Pelo magistério da igreja. Depois de ouvir, consultar o povo de Deus, orar, estudar muito, fazer reuniões, até mesmo consultas a alguns bispos, cardeais espalhados pelo mundo, a igreja reunida, convicta de que o Espírito Santo está auxiliando, vai lá e faz a definição daquele dogma. Por isso que o dogma não acontece da noite para o dia, não é assim um atrás do outro. Se você for pegar a história da igreja, tem um dogma, depois passa-se um tempo, tem outro. Até mesmo os 4 dogmas da Virgem Maria têm uma distância de anos
longe um do outro. Por quê? Sendo uma verdade de fé, não pode haver nenhum erro. O Espírito Santo não pode errar. Então não pode um papa ou outro vir e depois falar, olha, aquilo que foi definido, nós estamos redefinindo. Que verdade que teria a igreja? Que credibilidade teria a igreja se porventura ela não pudesse nem ao menos dizer aquilo que nós estamos propondo é algo que não se mexe mais. Veja bem a beleza da igreja. De todos os papas que passaram pela igreja, de muitos cardeais e bispos, e nós sabemos que nem todos foram homens exemplares, santos, tudo mais. Nenhum deles conseguiu, e nem ao menos às vezes tentaram, desfazer algum dogma da igreja. Isso é uma prova, então, de que o Espírito Santo suscita essa graça à igreja. Todos precisam de uma verdade que seja concreta, infalível. A igreja também precisa. É nos seus dogmas, baseados na única verdade que é Cristo, que ela define a sua fé e assim vive até hoje, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus abençoe. Um abraço a todos.